hoje eu queria trazer uma perspectiva nova de algo que talvez você esteja vivendo ou já tenha vivenciado ao longo da sua vida, tá? Mas para poder ser conduzido a essa nova perspectiva e também ao conhecimento da palavra de Deus, eu quero convidá-los a fechar os seus olhos e juntos podermos clamar pela presença do Espírito Santo e a condução de cada coração e cada mente hoje conectados aqui ao coração de nosso Deus, tá bom? Então fecha teus olhos aí onde você está e vamos falar com Deus. Querido Deus, meu amado Pai, honrado, glorificado e exaltado seja o teu santo nome em toda a terra. Queremos te agradecer, Senhor, pelo teu imenso amor, por mais um dia que o Senhor nos concede. E nesse momento especial, queremos clamar a presença do teu Santo Espírito nos conduzindo, nos elevando ao trono da graça, para que a tua palavra possa tocar os nossos corações e nos revelar uma nova perspectiva de vida, uma perspectiva de esperança, de graça, uma perspectiva de certeza de que estamos sobre os teus braços e estamos caminhando para uma vida eterna. Nos abençoa, nos dá a tua paz, é o que nós pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Ok. Essa nova perspectiva eu consigo retratar por uma experiência na minha vida, quando já estava ali terminando o teológico lá no IAN, a Faculdade Adventista da Bahia. Eu lembro que eu fui participar de um evento, um grande evento, e quando eu estava lá naquela programação, uma programação muito bonita, muito eloquente, e eu estava lá com os meus amigos assistindo aquela programação, já estava no final aí do quarto ano, quando de repente eu escutei anunciar a participação de Lucas Gondim. Para quem não sabe, Lucas Gondim é o meu nome, tá? E quando eu escutei que iria ter uma participação do Lucas Gondim, mas na realidade eu não sabia que iria participar, então não sabia nem o que eu iria fazer, logo eu fiquei muito tenso e saí procurando os administradores daquela programação para poder entender, né, o que eu teria que fazer. E ao chegar àquela administração do programa, eu descobri então que, por incrível que pareça, na mesma faculdade tinha passado um novo aluno que o nome dele era justamente Lucas Gondim. Né? Interessante. Mas essa perspectiva que eu queria trazer para você é justamente a ideia de que, às vezes, nós estamos envolvidos em situações e tão preocupados com a nossa vida, a nossa participação, e que a gente chega a um leque muito maior, muito mais expansivo do que uma questão pessoal, tá? E naquele dia eu fiquei muito surpreso, achando que eu que teria que estar participando lá, mas não, era uma programação diferenciada e era outra pessoa que estaria participando, né? Mas hoje nós vamos estudar um texto bíblico que está em João, capítulo 11. E ele vai nos mostrar que no plano de fundo do Evangelho, no plano de fundo daquela história que parece ter alguns personagens principais, e aí no final das contas nós entendemos que tudo se trata de uma oportunidade para a honra e glória de Deus. Eu queria lhe convidar então a abrir a sua Bíblia. Eu estou com a minha Bíblia aqui, eu estou falando do Evangelho de João, capítulo 11, aonde nós poderemos recapitular a história da ressurreição de Lázaro, tá? E aqui na minha Bíblia, eu queria começar com foco no verso 3 desse capítulo, aonde vem trazendo a ideia de que Lázaro estava doente, uma doença, segundo a palavra de Deus, uma doença de morte,
tá? E por ser muito amado de Jesus, tanto Lázaro quanto suas irmãs, Maria e Marta, eles trataram logo de enviar essa notícia, essa mensagem para Jesus. E aqui no verso 3 diz: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. E agora Jesus, em plena atividade do seu evangelho, pregando, fazendo milagres, ele recebe essa notícia de que aquele que é muito amado está enfermo. E está solicitando sua presença, está solicitando um milagre. As irmãs de Lázaro, então, clamam pela presença de Jesus, pela certeza de um milagre na vida de Lázaro através de Jesus. E aqui conta a história, então, e diz que, no verso 4, que ao Jesus receber essa notícia de que a enfermidade de Lázaro estava grave, né? E poderia levá-lo para a morte, então Jesus diz: a enfermidade de Lázaro não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E esse contexto de dor, de sofrimento, esse contexto de clamor, alto clamor da família de Lázaro, poderia trazer outras perspectivas, tanto nos discípulos quanto em Maria e Marta e todos aqueles que testemunharam. Mas Jesus já começa aqui tentando focar, direcionar a visão do seu povo, dizendo: olha, essa doença que está ferindo, que está magoando, essa doença que está deixando os corações apreensivos, ela não é para a morte, mas ela é uma oportunidade para a manifestação da glória do meu Pai, da glória de Deus. E aqui, Jesus, ao expressar essa ideia para os discípulos, eles parecem não entender muito bem, né? E logo ficam na expectativa, e a gente vai ver daqui a pouco que a expressão deles demonstrava a falta de compreensão dessa verdade revelada logo no início dessa história. Mas aqui conta que Jesus amava muito a Marta e a sua irmã e também a Lázaro. O verso 5 repete essa verdade. Mas no verso 6 diz que quando ele soube que Lázaro estava doente, ele ainda se demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Jesus estava numa missão, né? E agora ele sabe dessa notícia, ele sabe da necessidade de um milagre em Lázaro, mas como conhecedor de todas as coisas, como filho de Deus e o próprio Deus encarnado, ele já tinha revelado para os seus discípulos que aquela enfermidade de Lázaro não seria para a morte, mas sim para a glória de Deus. Por isso ele estava tranquilo, ele estava esperando o tempo certo para que tudo recomeçasse, o tempo certo para que os objetivos celestiais fossem cumpridos. E aí ele passa 2 dias ainda naquele mesmo local, continuando a pregação do Evangelho. O verso 7 diz que depois disso, os seus discípulos foram então chamados por Jesus, mais uma vez, para irem à Judeia. Tá? E aqui diz, no verso 7, depois disso, os seus discípulos disse então Jesus: vamos outra vez para a Judeia. E aqui, no verso 11, né, diz assim, ó: isso dizia, pois, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, vou para despertá-lo. Bom, Jesus já tinha dito que a doença não era para a morte, mas para a honra e glória de Deus, mas ele viu como os discípulos estavam sem entender aquela missão, sem entender o propósito, sem entender a perspectiva correta daquele momento.
E aí Jesus traz novamente a ideia e a discussão à tona para mostrar aos discípulos, olha, essa doença não é para a morte. E aí ele vem trazendo a ideia de que Lázaro adormeceu. No verso 12 em diante diz que os discípulos, eles não entenderam muito bem. Eles pensaram que Jesus estava falando do sono natural, que Lázaro estava dormindo. Mas, na realidade, Jesus estava falando sim da morte, mas da morte na perspectiva correta, perspectiva bíblica, na perspectiva de que a vida não está na nossa respiração, mas a nossa vida está na pessoa de Jesus Cristo. E que aqueles que estão no Senhor, ainda que experimentem a morte natural, não experimentarão a morte eterna, mas estarão dormindo para serem acordados por Jesus, segundo é descrito no livro de Tessalonicenses. Então, no verso 14, Jesus diz diretamente, claramente para os discípulos, Lázaro morreu. Eu estou falando sobre a morte mesmo, mas sobre a morte na perspectiva dos santos de Deus. E aqui continua então a história, e agora a história ele vai trazer essa curiosidade, né? Essa curiosidade de por que Jesus demorou tanto para chegar naquele local, por que Jesus demorou tanto para curar aquele a quem ele amava, se é assim que a própria Bíblia o descreve, né? E aí o verso 17 diz que chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, porque havia 4 dias já que Lázaro estava sepultado, né? Jesus se demorou mais 2 dias lá pregando, e agora ao chegar no local, Lázaro já está sepultado. Eu fiz aqui um cálculo com a descrição aqui da Bíblia, porque a Bíblia diz no verso 18, né, que Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. E esse era um percurso comum feito pelos judeus, tá? E aí eu fui fazer um cálculo e achei aqui mais ou menos 3 quilômetros de distância do local onde Jesus estava para Betânia, para atender o seu amigo. E aí eu fiz um cálculo de 45 minutos a 1 hora, né? Vamos colocar aí, estourando 2 horas, de forma comum para chegar nesse local. Mas, por algum motivo, Jesus se demorou um pouco mais. Ele já tinha anunciado esse motivo. Existem coisas que acontecem em nossas vidas que são para a honra e glória de Deus. Sabe? Talvez você possa estar passando agora por uma situação e sentindo o silêncio de Deus. Sentindo uma dor que lhe magoa muito e pensando, mas, poxa, por que está acontecendo? Por que Deus está demorando tanto a responder? Por que está demorando tanto essa dor que temos vivido como família, como igreja, como sociedade, momentos tão difíceis? O que será que está acontecendo? Por que o Senhor tem se demorado tanto para se manifestar entre nós? Eu quero dizer, irmão, tem paciência. Se você está no hospital nos assistindo, tem paciência. A glória de Deus se manifestará em tua vida. Se você está em casa nos assistindo, eu quero dizer para você, tem paciência. Tem algum familiar teu que está doente? Alguém hoje que está me assistindo está sentindo uma dor inconsolável por perder alguém que ama? Eu quero dizer para você, irmão, tem paciência. Deus está vendo a tua dor, Ele está acompanhando tudo que está acontecendo contigo, mas Ele está preparando o momento para que Deus seja honrado e glorificado através de mim, através de você. E aqui a história continua dizendo que Jesus chegou a partir do verso 17. A descrição aqui passou 4 dias da morte de Lázaro, do sepultamento de Lázaro. E o verso 18, então, descreve mais ou menos esse espaço. E aí chega no verso 19, que diz que muitos judeus estavam acompanhando aquele momento. Tinham vindo estar com Maria e Marta para consolá-las a respeito do seu irmão. E ali se
estabeleceu um cenário aonde muitas pessoas poderiam testemunhar a presença de Jesus e o encontro dele com aquela família. Aquele momento, depois do sepultamento, foi o momento em que tinham muitos judeus para testemunhar o encontro de Jesus com aquela família. Talvez a minha dor e a sua dor possa nos oportunizar, mais uma vez, o testemunho da glória de Deus na minha vida e na sua vida. Assim como foi também neste relato que estamos aqui juntos estudando. E aqui, então, a partir do verso 20, diz que Marta, quando soube que Jesus já tinha saído, já estava vindo, então Marta saiu ao encontro de Jesus. Maria, porém, ficou ainda sentada lá na sua casa, sofrendo aquele momento de dor. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Verso 22, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Verso 23, declarou então Jesus diz assim, teu irmão há de ressurgir. E Marta diz, Senhor, eu sei que na tua volta isso acontecerá. Eu sei da fé do meu irmão, eu compartilhei essa fé com ele, eu entendo essa promessa. Mas Jesus, então, ajusta o foco de Marta e diz a Marta assim no verso 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Ele pergunta para Marta, tu crês nisso? E no verso 27, então, ela diz, sim, Senhor, eu tenho crido. Eu não só creio, eu tenho crido. Eu tenho essa certeza. Em Jesus repousa a vida. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim não morrerá. Essa bendita esperança toma conta do coração de Marta. E hoje precisa também tomar conta do teu coração. Mas a história continua. E aqui, nos próximos versos, no verso 28, diz que Marta foi chamar Maria e dizer a Maria que Jesus a esperava. Jesus estava aguardando, porque Maria ainda estava na casa, né? Enquanto tudo isso acontecia. E então, Maria foi também ao encontro de Jesus, lá no lugar onde Jesus estava. Estou agora no verso 32 do capítulo 11 de João, tá? E ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo então aquela situação, vendo-a chorar, e também todos os judeus que estavam compadecidos por aquele momento, ele então expressa a sua dor. E aqui entra uma questão que pode ser até antagônica, porque, veja, Jesus disse para os discípulos que Lázaro estava doente, mas que aquela doença não seria para a morte, mas sim para a glória de Deus. Logo depois, Jesus compara a doença de Lázaro com um sono e diz, eu irei despertá-lo. Depois ele fala com Marta e mais uma vez ele enfatiza o contexto de que ele é a ressurreição e a vida, e ele pergunta, tu crês que há vida em mim, que eu posso ressuscitar Lázaro? Não na minha volta, mas agora, porque a vida repousa em mim. E Marta confirma. Então, nesse contexto de entendimento, por que Jesus chorou? Por que Jesus chorou? E aqui o verso 35 diz, Jesus chorou. Eu vi um comentário aqui interessante de Ellen White, no Desejar de Todas as Nações, página 535, e ela diz que Jesus chorou porque todo o futuro foi revelado a Jesus naquele momento. Jesus chorou por saber
do planejamento daqueles que viram a glória de Deus ainda da sua morte. Alguns fariseus que estavam ali participariam do planejamento da morte de Cristo. E Jesus chorou porque ele viu diante dos seus olhos o desfecho de toda a história da humanidade. Jesus chorou porque ele já via este momento que nós estamos passando aqui. Jesus sabia que mesmo com todo o testemunho, mesmo com essa história registrada na sua palavra, mesmo com toda a verdade revelada ao seu povo, ainda assim alguns não conseguiriam enxergar, alguns não conseguiriam ver a verdadeira perspectiva e por isso agiriam de forma sem conformidade com os planos de Deus. Jesus chorou porque muitas pessoas hoje não conseguem entender que o protagonista das suas vidas não somos nós mesmos, mas é Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. E aqui então Jesus continua a história agora naquela cena dolorosa, vendo tantos e tantos clamando pela morte de Lázaro, vendo como eles sofriam. E Jesus, então, no verso 39, ordena para tirarem a pedra que selava ali o túmulo de Lázaro. Logo, Marta, a irmã de Lázaro, ela diz: Senhor, mas ele está já há 4 dias sepultado, já cheira mal, já está em estado de putrefação, né? Não seria agradável fazer isso com tantas pessoas testemunhando. Mas Jesus insistiu que tirassem aquela pedra e ele insistiu dizendo: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Deus estava preparando o cenário para dar um start no evangelho naquele momento, para usar aquele momento para honrar, glorificar e assinalar a sua divindade. E então no verso 41, aqui na minha Bíblia diz assim: tiraram então a pedra, e Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, ele diz: eu já sabia disso, mas falo assim para que aqueles que me ouvem também creiam. E tendo dito isso, então, Jesus clama em alta voz e disse: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com atadura e o rosto envolto no lençol. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Verso 45, nós temos o fechamento dessa história, quando diz assim: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar a Maria e a Marta, vendo aquele ocorrido, aquele grande e poderoso milagre, creram em Jesus. Aquele foi um atestado da divindade de Cristo. Foi naquele momento que Jesus deixou claro que ele era o Filho de Deus, que ele era o próprio Deus, encarnado, vindo a este mundo para cumprir uma grande e poderosa missão. Naquele palco, entre muitos judeus, Jesus deixou claro: eu sou o grande, eu sou. E então, no verso 46, diz: outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram todos os feitos que Jesus realizara. E através desse verso aqui, nós vimos de forma bem clara que esse momento foi, além de ser o atestado da divindade de Deus, também foi o start para a morte de Jesus. Porque foi justamente aquele milagre que se tornou inadmissível para os fariseus, repugnante para aqueles que não reconheciam a glória de Deus em Jesus e os levaram a planejar o sacrifício e a morte daquele que veio para dar vida. Esse momento
que se manifesta a glória de Deus, também é o momento da preparação para a ressurreição de Jesus, a primícia da morte, como a melhor das ressurreições. Agora, Jesus, pelo poder da sua própria palavra, está sendo anunciado através da ressurreição de Lázaro, de que ele é a vida habita nele e que ele iria ressurgir depois de cumprir a sua missão. Sabe, eu vejo bem claro aqui nessa história, não Lázaro como protagonista, ou Maria ou Marta, que em algum momento possam ter se sentido assim, mas eu vejo de forma bem nítida aqui, que tudo que aconteceu nessa história se tratava de Jesus. Tudo que aconteceu aqui, eu fiz uma pequena divisão aqui, do verso 1 ao 35, nós vimos ali Jesus preparando o grande milagre, preparando o grande recomeço. Do verso 39 ao verso 44, nós vemos a atuação do próprio milagre, do contexto do milagre, do contexto da ressurreição, do contexto do recomeço. E do verso 45 ao verso 46, nós vimos, então, propriamente dito, o resultado desse milagre. Hoje eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que estão me assistindo, que esteja em casa, no celular, que esteja aí no computador, na televisão, sabe, tudo que tem acontecido em nossas vidas, toda essa pandemia, toda essa situação social, econômica, familiar, tantas dores que temos sentido com perdas de amados, com sofrimento, medo deste momento, irmão, tudo isso não se trata de mim, de você, mas todo esse contexto histórico que temos vivido se trata de uma oportunidade da manifestação da honra e da glória de Deus. Tenho visto como nunca antes um alto clamor por comunhão, um alto clamor por oração, um alto clamor por intercessão. Há alguns dias, o nosso distrital de jovens começou um movimento de oração e hoje ele mandou uma mensagem para mim dizendo: pastor, ia acabar ontem, mas não vai acabar ontem, nós ainda vamos ter hoje e amanhã um movimento de intercessão, é só oração, não tem mais nada, a gente junta, ora e clama. Eu estive participando também um dia com eles, vi o desejo de estar intercedendo pelo Espírito Santo, receber esse poder, clamar pela cura de outros. Irmãos, estamos em um estágio da história da humanidade aonde inevitavelmente se manifestará a glória de Deus. Estamos vivendo um recomeço, por isso não deixe passar isso desapercebido. Sábado que vem, nós vamos ter um momento especial com toda a União Nordeste, que começará agora esse domingo de intercessão, de 5 às 6 horas da manhã, orando, clamando de forma ininterrupta, lembrando a necessidade dessa oração. Esse é um programa da nossa União. Vocês viram aí, passou um vídeo logo no momento aí de comunicação. É chegado o momento de dobrar os joelhos, é chegado o momento de deixar o propósito da nossa vida se cumprir. Nossa vida foi feita para honrar e glorificar ao nosso Deus. Fomos chamados como instrumentos de salvação. Hoje eu quero que você entenda essa perspectiva. Na nossa vida, nós somos coadjuvantes, porque o ator principal, o protagonista da nossa vida, precisa ser unicamente Jesus Cristo. Tudo que acontece nas nossas vidas, todos os momentos que somos levados a contemplar, a vivenciar, são oportunidades para honrar e glorificar o nosso Deus. Mas pense, todo o sacrifício de Jesus na cruz, todo o testemunho registrado na palavra de Deus, como o que nós acabamos de estudar agora de Lázaro, ele tem apenas um propósito: nos elevar
e nos ligar de volta ao nosso Deus. Irmão, se você está vivendo hoje toda essa dificuldade, se você hoje está sentindo dor, se você hoje está sofrendo, mas se você hoje não consegue ver essa perspectiva de Deus tentando se manifestar através de você, para mim e para você, pode passar desapercebido ou pode ser em vão o sacrifício de Jesus. Porque Jesus morreu unicamente para nos religar de volta ao Pai. Pagar o preço do nosso pecado, lavar de nós a culpa, ressurgir em nosso coração. Hoje eu clamo que você reconheça Jesus como protagonista da tua vida. Que nesse contexto de dor, que nesse contexto de sofrimento, nesse contexto de desolação, você possa ver além da dor, além das perdas, além do medo, você possa ver um Deus forte e poderoso, que morreu para pagar o preço dos nossos pecados, mas ressuscitou e quer também renascer em teu coração, quer renascer na tua vida, quer te fazer entender a perspectiva de um santo, de um lavado, de um escolhido por Deus para a vida eterna. Hoje, vamos recomeçar. Eu lhe convido, entre nessa nova onda de intercessão, de mais comunhão, de busca pelo Espírito Santo. Já começou em nosso distrito, já começou em nossa união. A pergunta é, vai começar na tua vida também quando? Deixa que comece hoje essa restauração, deixa que hoje seja o recomeço, deixa Jesus nascer mais uma vez em teu coração. Eu vou cantar uma música agora, e essa música ela fala justamente desse recomeço. E ela fala que nós teremos a oportunidade de deixar Deus nascer em nosso coração. Em cada momento, em cada dificuldade, nós poderemos ouvir a voz de Deus e entender que estamos sendo preparados para esse momento tão especial. Eu vou colocar aqui a música para a gente testar, ver se está aí o som do playback. Será que está saindo o som do playback? Não está, né? Então, deixa eu só compartilhar aqui o áudio. Ok. Escute essa canção, eleve o seu coração ao Senhor e desde já eu lhe convido a participar desse movimento de busca do Espírito Santo e deixar Deus renascer no teu coração. Sábado que vem, vamos estar com esse movimento direto pela União, a partir das 10 horas da manhã, nós vamos acompanhar aqui também por esse link, e já começamos aqui em nosso distrito com os jovens, mas você também pode participar. Hoje à noite, a gente vai ter um momento de oração amanhã também, e a partir de domingo, nós iremos começar de 5 às 6 da manhã, também um projeto de oração encabeçado pela União, mas aqui em nosso distrito, para interceder e para permitir que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas. Escute essa canção e deixe Deus nascer em teu coração. No céu avisto nuvens, tudo escuro está. A esperança se acabou naquela rude cruz. A morte então quis destruir o Salvador Jesus. Mas no silêncio eu ouvi a voz de Deus, o Pai.
Erguei, erguei, estrela e luz da manhã, vem já, Filho amado meu, a vida eterna tens. Erguei, erguei, sobre a morte és vencedor. Jesus, Senhor, vitória é em glória, então. Erguei. A terra toda tremeu, vibrou-se tudo então. Aquele que envolto está começa a se mover. A luz que vem do Mestre dissipa a escuridão. Jesus então, Filho de Deus, da morte sim ergueu, erguei, estrela e luz da manhã, vem já, Filho amado meu, a vida